Olá, tudo bem com vocês? Hoje, com Antenada com Renata Marques, tem um convidado muito especial, um catanduvense que acredito que a maioria das pessoas não sabe, uma pessoa tão importante para o nosso meio político, Robson Farinazzo. Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho do currículo dele, para mim não esquecer de nenhum pedacinho. O Robson serviu as Forças Armadas, tornou-se capitão da fragata da Marinha do Brasil e integrou o Corpo de Fuzileiros Navais. Liderou o Departamento de Aviação da Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha, é palestrante, articulista, um defensor dos interesses nacionais, um nacionalista. Ele tem um canal no YouTube, canal Arte da Guerra, com mais de 513 mil inscritos. O Instagram dele tem mais de 87 mil inscritos, autor do livro As Leis de Sucesso dos Pilotos de Guerra. E é isso, né, Robson? Eu esqueci de algum detalhe. Não, o mais importante você falou, que eu sou da terrinha, sou de Catanduva. Tudo bom, Renato? Boa tarde para todos aí. Boa tarde, boa noite, não sei o horário que a gravação vai ao ar. É isso mesmo. É uma pessoa tão importante aqui de Catanduva que às vezes não é divulgado. E eu tenho o prazer de falar que ele foi uma das pessoas elogiadas pelo professor Olavo de Carvalho, do qual eu tenho tanto orgulho de falar que eu sou aluna em um dos vídeos das aulas do professor Olavo de Carvalho. Pegando esse gancho, já falando do nacionalismo, né, de defender a nacionalidade brasileira, explica, Robson, para quem não entende nesse mundo tão polarizado que a gente está vivendo hoje, o que é ser um nacionalista, defender o nacionalismo. Basicamente, defender o nacionalismo é defender uma vida melhor para a sociedade brasileira, né? Porque o que a gente tem hoje em dia são correntes políticas aí mais interessadas em defender interesses estrangeiros, né, do que defender o Brasil. A gente precisa vender as nossas riquezas de um preço justo para oferir receitas lá fora e aplicar aqui dentro. Não é possível que um país que nem nosso, com tanta riqueza, né, que o povo viva tão mal, assim, numa pobreza tão grande. Então, a gente precisa defender o interesse nacional, explorar petróleo na margem equatorial, unir os brasileiros. E o nosso nacionalismo não é aquele nacionalismo xenófobo, aquele nacionalismo de querer expulsar imigrantes, nada disso. É o nacionalismo inclusivo, é o nacionalismo moreno, é o nacionalismo sul-americano, onde a gente quer integrar o imigrante aqui e todos juntos fazerem uma força produtiva, né, que melhore a vida da nossa sociedade, da nossa população tão sofrida. Eu vejo sim, mas isso é uma percepção minha, que parece que os interesses pessoais, principalmente de quem está no poder, de quem governa hoje, seja presidente ou seja mesmo os deputados, o interesse pessoal está acima do interesse do Brasil. É uma percepção errada? Você acha que não, que isso não acontece? Como que você vê essa questão pessoal e a defesa real do Brasil, né? Essa defesa em colocar o Brasil em primeiro lugar? Gente, olha só, a gente tem que perceber como é que as coisas funcionam. Já tive diversas vezes em Brasília, embora a gente note que o parlamentar, muitas vezes, ele é mal informado sobre alguns assuntos de defesa, soberania, estratégia. Há boa intenção, tem muita gente bem intencionada no Congresso, essa é uma verdade. Só que o que você nota é o seguinte, são diversas correntes atuando por uma divisão muito grande no país, inclusive interesses estrangeiros, e a coisa não anda. Aquilo que é importante efetivamente para o Brasil, aquilo que é importante, a geração de riqueza, né, a gente segurar as riquezas aqui no Brasil, fazer uma distribuição mais equitativa, isso não é levado em consideração. Muita coisa que se discute nos diversos parlamentos, seja o Congresso, seja a Assembleia Legislativa, seja as câmaras municipais, eles estão completamente... Nas câmaras municipais, nem tanto, que é uma coisa mais paroquial, mas você nota que estão distantes do interesse da sociedade. A gente vê que as coisas importantes, efetivamente, dificilmente são votadas. O que seria importante hoje? Por exemplo, essa história da margem equatorial já era para o Congresso ter avançado em cima do IBAMA, ter batido o martelo, mas vai explorar o petróleo na margem equatorial, acabou. Era para ter feito isso, é interesse da população.
Interesse do povo que não tem recursos. Porque com esses recursos que vão vir da exploração de petróleo da margem equatorial, você faz mais segurança pública, você contrata mais agentes de segurança pública, você faz os hospitais melhores, você faz mais escolas, você constrói estrada, você traz rede elétrica, você traz uma série de coisas. Então, são essas coisas que são interesse do público. Não essa bobajaiada que a gente vê sendo divulgada nas redes sociais, essas brigas idiotas aí, né? Deputados fazendo pantomimas aí na Câmara, essas coisas não tem nada a ver com o real interesse brasileiro. Então, a gente sabe que tem muita gente boa ali, na verdade, mas o que acaba prevalecendo, infelizmente, é a bobajaiada, né? A gente tem que estar focado no interesse público. Eu penso assim, tudo que eu coloco no meu canal, isso aqui é do interesse público. Isso aqui é, então é isso que nós vamos falar. Agora, se a coisa não for do interesse público, eu não vou ficar falando da abobrinha lá, né? O que é o que a gente mais vê hoje em dia. Porque a gente tem que levar em conta que todo país é soberano, ou pelo menos deveria ser, né? A gente viu agora a vitória do Donald Trump e a gente vê muito brasileiro, né? Às vezes até parlamentar, achando que vai ser a solução do Brasil. E não é bem assim que acontece, né? Não é a solução nem para eles. A sociedade americana hoje é uma sociedade dividida, a verdade é essa. O Trump ele representa uma parcela da sociedade dos Estados Unidos, uma parcela importante, eu não vou negar isso daí, mas dificilmente. Renato, os problemas estruturais dos Estados Unidos começam em 1965, eu não tinha nem nascido ainda. Você tinha um país muito rico em 65, você tinha um projeto de melhorar as condições de vida no centro-oeste americano, o Great Society do presidente Lyndon Johnson, e veio a guerra do Vietnã e atrapalhou tudo isso. E não foi só isso daí. A guerra do Vietnã, além de ela atrapalhar todos esses projetos sociais, porque esse dinheiro foi para os bombardeios, além de ela atrapalhar isso, ela viciou o complexo industrial militar. Tá? E esse dinheiro que era para ir para a escola, ir para a educação, ir para a saúde, para a seguridade pública, etc., acaba indo para aviões, para tanques de guerra, para navios. Não melhora a vida de ninguém. Tem mais de 2 milhões de americanos por ano que cruzam a fronteira com o México para fazer tratamento dentário. Quer dizer, você tem aviões de milhões de dólares, um avião de guerra custa 80, 100 milhões de dólares, e o cara não tem o molar direito, ele precisa ir no México para tratar. Então, nem eles estão conseguindo achar solução para os problemas deles, pessoal. A gente tem que começar a olhar para as nossas... Mesmo que o Trump chegue a ser um bom presidente, isso é coisa dos Estados Unidos, eu não vou me meter na história deles, ele é um bom presidente para os Estados Unidos, como o Putin seria um bom presidente para a Rússia, o Xi Jinping para a China e por aí vai. Nós temos que pensar numa solução nacional, porque os nossos problemas são diferentes, problemas dos Estados Unidos, problemas da Rússia, da China, etc. E como que você vê, Robson, a questão da nossa soberania quando a gente reflete lá na Amazônia? A gente tem a nossa soberania, né? O Brasil deveria dar conta da preservação ou da exploração, mas a gente vê diversos países tentando, né? E muitas vezes conseguindo dar interferência, por exemplo, na própria preservação, que exigem a preservação aqui no Brasil, e quando você olha lá no país deles, eles não têm preservação, não tem mata, não tem nada. Você vê isso como uma influência na soberania, ou o próprio presidente deixando que essa interferência ocorra? Qual que é o interesse dos países externos na nossa floresta? É o Brasil não se desenvolver. Tudo que é feito aí fora é para o Brasil andar para trás. A verdade é essa. Porque não interessa para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Alemanha, etc., mais um concorrente. O Brasil tem uma força de trabalho enorme, tem recursos minerais inesgotáveis, está numa posição privilegiada do mundo. Isso aqui, bem administrado, isso vira uma nova China. O Brasil era para ser riquíssimo, mas ninguém quer uma concorrência dessa. Então, o que se faz? Como é que a coisa funciona, gente? Eu vou explicar para vocês como é que funciona o ataque a um país. Qualquer país do mundo, qualquer país que você visitar, a entidade mais rica é o governo. O maior cofre de um país é o governo federal. Então, o que acontece? Se ensaia um ataque a esses cofres. Como é que você ataca um cofre? Você precisa enfraquecer a presidência da República. Você não pode ter um presidente forte. Porque se você tiver um presidente forte, dificilmente você vai conseguir o partilhamento dessas riquezas aí. Então, o que se faz? Você cria um banco central independente. Já tirou aí 50% do poder do presidente. Você cria um IBAMA autônomo, tirou mais poder do presidente. Você enche de poder as cortes judiciárias, você vai tirando. Chega uma hora que o presidente ele é mera figura representativa. Na verdade, você quer ver uma coisa? Você, como empresária, se você for tirar dinheiro no banco hoje, você vai pagar 13% a 15% aí, porque a Selic está 13,2%, 13,5%.
Isso. Quem decide isso é um único homem no Banco Central. Você votou nele? Você não votou. Mas ele tem ingerência sobre a tua vida e de milhões de brasileiros. Quer dizer, que democracia é essa? Que uma pessoa que você não votou, que não pode ser tirada de lá, que não pode ser auditada por ninguém, ela decide a tua vida. Que loucura, nós estamos vendo uma loucura, gente, uma distopia completa isso daí. Né? Se a gente não vamos a lugar nenhum, não adianta você trocar o presidente, pode por quem você quiser lá, bota quem você quiser, tanto faz, ele não tem o poder. Seja quem for o presidente, você vai continuar pagando 15% de juro para o banco, ou o que quer que seja aí. Então é difícil, né? As coisas são feitas para você ser explorada. O político, na verdade, Renato, ele só está ali para levar a culpa. O sistema já é montado, está sendo roubado agora. Mais de 50% do orçamento público federal é gasto para pagar bancos numa dívida que não é auditada e ninguém fala disso. Ninguém, todo lugar que eu vou até hoje, que eu tentei puxar esse assunto, na televisão, no Congresso, etc., todo mundo muda de assunto. Mas a dívida pública brasileira não é auditada. A dívida pública no Equador foi auditada, o país economizou bilhões. O Brasil precisava auditar as contas. Mas dificilmente a gente vai conseguir fazer isso, né? É porque é lutar contra o sistema, né, Robson? E visivelmente ninguém quer. Mas as pessoas também não têm consciência disso, né? Você ilude as pessoas há 4 anos. Você fala para ela, não, na verdade, se você troca o presidente agora, a tua vida vai mudar. A vida não vai mudar. Olha, deixa eu contar uma coisa. Tinha um banqueiro do século XIX, a família está aí até hoje, chama-se Nathan Rothschild. E o Nathan, essa frase é atribuída a ele, não sei até que ponto que é verdade, já se perdeu no tempo. O Nathan, ele falava o seguinte, olha, não me interessa quem é o governante, quais são as leis. Me dê o poder de imprimir moeda, de imprimir dinheiro, eu não estou ligando para isso. Então, na verdade, você tem um sistema hoje que eles controlam a emissão de moeda. Ô, Renata, daí para frente acabou. Você pode pôr quem você quiser na presidência da República, porque o cofre está na mão dessas pessoas. E é isso, o mundo gira em torno de dinheiro. Hoje, a autoridade prática de um presidente da República é mínima. Você vê, o presidente não consegue decidir se a gente vai explorar petróleo na margem ocidental da Amazônia, ele não tem força para brigar com o IBAMA, ele não consegue baixar os juros. Quer dizer, na verdade, você está vivendo uma fantasia. A nossa democracia hoje ela é uma fantasia. Você vota, você é obrigado até a votar. Se não votar, você vai pagar multa. Mas, na verdade, você está ali só para legitimar uma coisa que não funciona. Porque, para quem está sacolejando, eu moro aqui em São Paulo há muitos anos, e eu pego o metrô, pego o ônibus, eu sei o que é a vida do paulistano. Para quem está sacolejando no ônibus na zona leste de São Paulo, se você trocar o presidente ou deixar ele trocar, esse cara, o ano que vem, ele vai estar sacolejando no metrô lotado do mesmo jeito. A vida dele vai mudar muito pouco. Eu recebi até muitas pessoas falando, enquanto vocês ficam aí brigando direita e esquerda, a população mais carente, a que pega o ônibus, que acorda cedo para trabalhar, não está ligando para nada. O que eles querem mesmo é que melhore a vida e não quer saber quem está no poder. E resumindo, é isso, né? A gente não vê melhora, independente de quem entra. Vejo piorando agora com essa autoridade do judiciário interferindo nos outros poderes. E, mais uma vez, todo mundo quieto, ninguém falando nada, né? Não, o que vai haver de pior, na minha opinião, é que você, por exemplo, provavelmente vai se aposentar com 70 anos. Se aposentar, né? Se aposentar. Suas crianças, por muito mais. Eles vão tentar agora, eu acho que na esteira do enfraquecimento do governo, vão tentar uma nova reforma previdenciária. Porque se enfraquece, é o que eu falei, é um jogo de extorsão. Você enfraquece o governo, seja ele de esquerda, de direita, para mim, para eles, essa gente tanto faz. Você enfraquece o governo e, através do enfraquecimento do governo, você bota o juro que você quer no Banco Central, você enfia as reformas da Previdência, você consegue bons financiamentos para jornais e por aí vai. As coisas funcionam dessa forma. O melhor negócio do mundo é extorquir governo. É onde eles conseguem desviar ou fazer o sistema rodar, né? Ô, Robson, eu vi numa entrevista que você deu no Brasil Paralelo, que é um canal também que a gente sempre divulga sem medo, a gente tem orgulho de recomendar, e eu vi uma entrevista onde você fala do Enéas, do professor Enéas, em que ele era um homem à frente do seu tempo. E a gente sempre comenta isso aqui também, que tudo que ele falou lá atrás, onde não tinha as mídias sociais, onde era outro tempo, hoje a gente está vendo que realmente Enéas tinha razão.
E a gente viu muita interferência midiática, onde a mídia tradicional não queria que o povo, né, a sociedade comum, ouvisse o que o Enéas tinha para falar, porque a pessoa poderia concordar, né, poderia ali atrapalhar a engrenagem ali do sistema. Fazendo uma correlação do que a gente está vivendo hoje na nossa imprensa, na nossa mídia, o cerceamento das nossas liberdades, você acha que poderia, né? É difícil, eu tenho esse conhecimento de prever o que teria acontecido, mas você acha que seria diferente se não tivesse tido tanta interferência nessas pessoas que vinham com uma ideia diferente? Não, porque a sociedade não estava pronta naquela época e continua não estando pronta agora. O que havia, a diferença daquela época para hoje é que a imprensa tinha muito mais. Hoje a imprensa não tem tanta força. A grande verdade é essa: a imprensa perdeu boa parte da força. Mas se você olhar as redes sociais que entraram no local, não mudou muita coisa. Porque quantos influenciadores digitais você conhece que tem projeto no Brasil? Não tem. A maior parte está aí para fazer barulho. A maior parte está aí na base do eu sou contra tudo que está aí. Não é assim as coisas. Não é assim. Você vai tirar um governo? Ah, tá bom. E aí, o que você vai pôr no lugar? Você tem um plano? Você tem um plano para as suas crianças? Você tem um plano para melhorar a saúde pública? Você tem um plano para... O meu pai morreu ano passado, em Catanduva, 89 anos. O SUS sempre ajudou ele. O SUS, a gente pode falar o que for, mas está aí, atende a população mais carente. Então, gente, eu penso, eu vejo a coisa da seguinte forma: a gente tem que ser propositivo. Eu sou muito dessas coisas, propositivo. Né? Olha, o plano é esse, tem que ter um plano. Porque, na verdade, a gente vota em pessoas que não têm plano nenhum. Que não tem plano nenhum. O cara só sabe gritar, só sabe vociferar, só sabe ir lá para o plenário do Congresso fazer micagem. As coisas não são assim. Quer dizer, o que melhorou? Para nossa sorte, essa imprensa corporativa ela perdeu muita força. Hoje em dia, uma Rede Globo da vida ela já não tem tanta força quanto antigamente. Antes ela fazia presidente, agora está bastante difícil ela conseguir. Agora, eu vejo a coisa dessa forma. Será que a vida das pessoas mudou? A resposta, não, provavelmente não. Você tem que olhar uma coisa que é muito importante. Como é que funciona essa nossa democracia? Ela é muito boa para quem tem a cidadania. Então, se você é um alto funcionário público, você é um profissional liberal que ganha muito bem, você é um cidadão. Por quê? Você tem condição de ter acesso a um juiz, a um promotor público, pagar um bom advogado, um bom médico, por aí vai. Mas a base não tem acesso. É uma verdade, gente. A base não tem acesso a isso. A base nem sabe o que é justiça. A base nem sabe. Quer dizer, o que nós temos que começar a questionar agora é o seguinte: até onde essa democracia liberal é boa para todo mundo? Porque eu acho que ela é boa para uma minoria da população. Isso é que eu acho que é verdade. Agora, você veio me perguntar do Enéas. Se ele vivesse hoje, ia ser a mesma coisa. A gente tem pessoas boas, com boas ideias. As pessoas estão sendo ouvidas? A resposta, não. Não, olha o que a gente elege. Olha as coisas que nós estamos elegendo. É só você olhar lá alguns discursos, algumas micagens que a gente vê aí de alguns deputados, que aquilo ali, aquilo ali não é, para mim, não é ser parlamentar, né? É ser lacrador, é ser palhaço. Mas para o interesse público mesmo, esses caras não estão olhando. Então é muito difícil, né? Muito difícil. Achar que. E outra, nós não podemos ser o país do antigamente era melhor. Então a gente deixou passar o Enéas, a gente deixou passar Ayrton Senna, deixamos passar Tom Jobim, deixamos passar Ingesa, a gente vai deixando passar tudo. E quando que a gente vai fazer um futuro? Quando é que a gente vai dar valor para as pessoas que estão aqui hoje e que poderiam ter uma atitude transformadora? Essas que são as coisas, né? Então eu acho muito difícil. Acaba tirando meio que o foco, né? Está deixando as necessidades essenciais do povo, da sociedade, e focando em minorias, em lacração, em vídeos, até os parlamentares entrando nessa disputa, né? De quem tem mais visualização, e a população está ali, só esperando e confiando cada vez que vai mudar e nada muda, né? Mas a mudança tem que começar em nós, né? Porque eu falo sempre para o pessoal, quem é eleito no Brasil? Se você pegar hoje, nós estamos em 2025, você já tem uma base boa de quem vai ser deputado federal o ano que vem. Você já tem, que são pessoas que foram empoderadas, você vai empoderando essas pessoas. Você fala, o fulano, dali a pouco o fulano se lança candidato e ele ganha. Só que o que o fulano vai fazer pela tua vida? Esse fulano vai tocar um projeto de lei que interessa. Eu falo porque eu tive em 4 audiências no Congresso Nacional ano passado. O comparecimento é mínimo. Olha, eu tive numa audiência que a gente foi tratar de alguns temas de interesse nacional.
tinha mais representantes das embaixadas do que parlamentar. Eu contei 10 representantes de embaixadas estrangeiras e 4 parlamentares. Então, você tira as suas conclusões. Agora, esses parlamentares foram colocados lá por nós, Renato. Então, eu acho que a gente tem que começar a dar uma virada nas coisas aí. Também, a gente não pode chegar e esperar um milagre, né? Esperar um salvador da pátria. A gente tem que começar a votar melhor, se conscientizar mais, apoiar quem tem proposta, quem tem projetos, quem tem ideias e por aí vai. Seja o matiz que for da pessoa, que eu, para mim, não dou bola para essas coisas aí. Eu acho que o que é importante é a gente focar e na melhoria das pessoas, a gente ter compaixão, a gente ter carinho pelas pessoas, a gente tem essa vontade de melhorar a vida das pessoas. Para mim, se o cara tem essa vontade, ele é de esquerda, de direita, pouco se me dá para mim, eu não dou bola para isso. Mas enquanto ficar nesse fla-flu que a gente tem na política, a gente não chega em lugar nenhum. Ô, Robson, teve muita mudança nas eleições para prefeito, né? Teve bastante troca, tanto de prefeitos quanto de vereadores, falando mais dos municípios. E eu vejo muita gente com esperança realmente dessa mudança, né? Trocou o vereador, trocou o prefeito em diversas cidades, tirou um determinado grupo do poder ou diminuiu as cadeiras desse determinado grupo, mas é o começo? Ou falta muito ainda para a gente começar a conscientizar a sociedade que ela é o maior interessado e que ela precisa conhecer, se aprofundar? Porque eu sou da defensoria que a gente não consegue mudar o Brasil se a gente não começar a mudar aqui o pequenininho, mudar dentro de casa, mudar tua cidade, mudar seu estado, para a gente chegar num Brasil diferente, né? Isso desde educação, melhorias de saúde, eu acho que é um segmento, né? Uma escadinha. Você tem que ter uma base familiar, uma educação boa e ter tempo para se dedicar, para entender um pouquinho do que é a política, porque a política não é só essa nacionalista, né? A do Brasil. A gente tem política hoje em tudo que a gente faz. A política vive no nosso meio. Mas a gente ainda ouve muita gente ou cheia de esperança demais, achando que o milagre vai ser assim, trocando um presidente ou um deputado, e ou uma outra parcela, não tem mais jeito, eu não quero mais nada, eu nem sei como que começa. O que você acha do zero, para a gente começar a mudar o Brasil efetivamente, de fato? O que a gente precisa? Um movimento político suprapartidário, suprideológico. O movimento político ele tem que congregar todas as forças que querem uma mudança. Só que o que acontece? Eu já fui convidado para diversos movimentos aí me chamaram para fazer palestra, eu fiz. No final, o que eu acabei vendo? Por que eu pulei fora? Porque não é um movimento para mudar o Brasil, é um movimento para mudar o governo, não me interessa, porque eu quero mudar o Brasil. Para mim, tanto faz se você mantivesse estrutura de assalto a cofre público, né, de dívida pública não auditada, né, de a gente não poder explorar as nossas riquezas, tanto faz quem é o presidente. É o que eu falei, dá na mesma, não vai mudar nada. Vai mudar um aspecto ou outro do discurso, a coloração do discurso, etc. Mas a tua vida não vai mudar. A ponta de linha, a base. Ô, Renato, eu vou te falar uma coisa. Existe uma classe no Brasil que é invisível. É o cara que está varrendo a rua, o cara que está na portaria do teu prédio, o frentista do ônibus, o vigilante da rua, essa turma é invisível. Essa é que é a verdade, a sociedade não olha para ela, os invisíveis. Então é o seguinte, se a gente não tiver uma mudança nesse ponto, com foco em melhorar a vida dos invisíveis, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então eu sou meio desiludido com movimentos por causa disso. Porque eu vou lá, mas isso aqui é o quê? O discurso do anti-PT? Isso não me interessa, meu camarada. PT vai passar, tudo na vida passa. PTB do Getúlio era enorme, hoje praticamente não existe mais. Então, o que a gente precisa é ter um cabedal de ideias que seja perene, que daqui a 50 anos a gente olha para trás e falou, caramba, isso que esses caras pensaram 50 anos atrás está se concretizando hoje aqui. Foi um projeto estratégico, um projeto de Estado. Hoje me perguntaram, o que muda com o governo Trump para o Brasil? Eu falei, não vai mudar nada. A gente não tinha plano estratégico. Então, tanto faz ser o Biden ou seja o Trump. Você não tem um plano estratégico. Então, se mudar o presidente, você não tem plano nenhum, tanto faz, cara. Você vai continuar à mercê, um barco sem rumo. O que a gente precisa é ter um planejamento. Agora, você só vai fazer um planejamento
se você souber efetivamente como é que funciona o teu país e como funciona o mundo. E a média não sabe como é que funciona o Brasil, como é que funciona o mundo. Se eu falo para você que existe essa questão do assalto aos cofres públicos, depois eu vou te mandar o gráfico, se você quiser, você coloca se você quiser mostrar isso, fica à vontade. Mas o gráfico das receitas do orçamento que vão para os bancos. Renata, não tem jeito. Não tem, é muito difícil você governar um país assim. Não vai sobrar nada. Não sobra nada para a segurança pública, não sobra nada para a educação, não sobra nada para a saúde. Então a gente tem que entender como é que o país funciona. Outra coisa, entender o papel do Brasil no mundo. Tem gente que não entende o papel do Brasil no mundo. Era a minha pergunta. Não, o cara não entende. Ele não está entendendo o seguinte: o Trump foi eleito por uma parte do patriciado americano e da sociedade americana que está descontente com algumas coisas que estão acontecendo no país e no mundo. Muito bem. Ele vai fazer algumas mudanças disso. Mas ele não vai fazer essas mudanças com base no interesse brasileiro. Ele vai fazer com base no interesse do grupo dele. Então a gente tem que pensar em coisas com base no interesse brasileiro. Em algumas coisas do interesse brasileiro, a gente está afinado mais com as ideias do Trump, outras com as ideias do Xi Jinping, outras com as ideias do Putin, não interessa. Mas a gente tem que estar sempre indo atrás do interesse brasileiro. É esse o negócio. Agora, eu acho um absurdo, não vou citar nomes, porque eu não acho ético isso, políticos brasileiros usando bonezinho de campanha americana. Isso é o fim do mundo. Isso já demonstra que a pessoa não tem um projeto dela. Isso é denunciante de que a pessoa não tem um projeto dela, que ela não está pensando em Brasil, que ela é tão imbecil que ela não consegue pensar num projeto nacional, ela precisa espelhar num projeto aí fora. Aí tem a dó, né? Porque as nossas condicionantes, Renata, são outras. O Brasil não está industrializado, os bons empregos... Olha, eu saí de Catanduva há muitos anos, estou fora há muitos anos aí. Mas eu lembro da minha infância, quando a gente só tinha Cocan, hoje deve ter outras empresas aí, tem aquela do suco de laranja ali, né? Mas qual era da minha infância? O que o pessoal falava muito? Industrializar Catanduva, porque são os bons empregos. Entre o cara da minha época, eu acho que já nem tem mais isso, mas na minha época que cortava a cana e o cara que trabalhava na Cocan, lógico que a Cocan pagava muito mais. Então, isso que a gente tem que pensar, industrializar o Brasil para trazer os grandes empregos para cá, para melhorar a condição, para você ter gerar mais renda e melhorar a situação da sociedade. A gente não vê gente pensando nisso, a gente não vê visão estratégica, né? A gente vê gente olhando para outros países. O cara, ele acha que ele é um americano do Sul. Né? A esquerda acha que ela é californiana e a direita acha que ela é da Flórida. Aí, né, nenhum desses dois vai levar a gente a lugar nenhum. Quando a gente faz algum comentário cobrando, né, esse plano estratégico ou algum comportamento, eu ouço com muita frequência que isso daí é culpa do globalismo, né? Então usam determinados temas aí da modinha, talvez, ou que ficou em alta, e isso daí é por conta do globalismo. Não é só no Brasil, ou esse problema não está acontecendo só aqui, está acontecendo fora também, tem que entender. E acho que não é bem por aí, né? Não, acho que a gente tem que pensar em soluções próprias. Qual era a solução hoje para o Brasil? Uma das soluções. Primeiro, a exploração desses, não só do petróleo, mas minérios também, a gente exportar com um certo processamento para trazer valor agregado. Essa é uma coisa. Por exemplo, o agronegócio brasileiro. O chinês compra muita soja do Brasil, que ele vai usar para farelo lá das rações dos porcos. O chinês gosta muito de carne de porco. Pô, custava a gente refinar essa soja aqui e já entregar ela refinada para o chinês, para você ter um valor agregado. Aí você já criou emprego na indústria, você vai ter indústria que vai processar isso. Quantos empregos você vai gerar? Então a gente tem que pensar nessas coisas, Renata. Olha, você pega dois presidentes que tiveram uma visão, vou falar três, que tiveram uma visão excepcional do desenvolvimentismo do Brasil. Getúlio Vargas trouxe a CSN para cá, fez muita coisa para o Brasil. Juscelino Kubitschek, que eu não preciso nem dizer, eu vou para Brasília, eu tenho vontade de chorar de ver a obra maravilhosa que esse homem deixou. Todas as vezes que eu fui falar na Câmara dos Deputados, eu fiz uma homenagem ao Juscelino. E o Ernesto Geisel também, que trouxe muita coisa boa para o Brasil. Então, a gente tem que ter essa mentalidade desenvolvimentista, ver o que o Brasil está precisando. Olha, o Brasil precisa de corredores de exportação no Centro-Oeste para exportar o excesso da produção rural. Então, é isso que nós vamos investir. O Brasil está precisando
de explorar petróleo na margem equatorial. Tá bom, vamos correr para isso aí. O Brasil precisa melhorar o polo industrial de São José dos Campos, que tem boas indústrias na área tecnológica ali. Vamos investir, vamos abrir linhas de crédito. Aí eu entrevistei ontem o Ricardo Capelli, que é presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Amanhã deve ir ao ar a entrevista dele. O Capelli tem essa visão também. Capelli tem essa visão, já foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele tem essa visão aí desenvolvimentista. Então, é preciso carrear dinheiro para esses setores para que eles se desenvolvam, porque isso vai gerar emprego. E outra, Renato, o que é muito importante, que eu tenho que deixar claro para o teu público, esqueçam essa ideia do livre mercado e bababá. Meu amigo, se o Estado não chegar com dinheiro ali, você não faz nada. A verdade é essa. Bomba atômica americana foi feita com dinheiro, eletrificação do centro-oeste americano foi feito com dinheiro público. Essa é que é a verdade. Se a gente não tiver dinheiro, o chinês está se desenvolvendo por quê? Capitalismo de Estado, a verdade é essa. Não sei se você está sabendo, a Volkswagen da Alemanha está quebrando. Vão despedir 35 mil funcionários. Por quê? 10 anos atrás, o governo chinês botou mais de 200 bilhões de dólares do governo na indústria de carros elétricos. Hoje o chinês faz um carro elétrico bonito, barato, funcional, exporta para o mundo inteiro. Eles estão quebrando a indústria da Alemanha. Quebraram com o quê? Com dinheiro público. Então, a gente precisa pensar nesse capitalismo de Estado, que era a ideia do Getúlio, era a ideia do JK, a ideia do Geisel, lógico, adaptada às circunstâncias do século XXI. Mas se o Estado não ajudar o empresariado, a gente não chega em lugar nenhum, não. Quando você fala o Estado, você está falando o Estado Brasil. Mas você é a favor de centralizar todo o dinheiro no federal? Ou você acha que deveria ir para seus estados? Cada estado sabe sua realidade? Sei que está fugindo um pouquinho do tema do nacionalismo, mas a gente viu hoje o plano centralizar tudo, né, no governo federal e o governo fazer a distribuição. Você acha que isso é um caminho, Robson? Não sei, mas eu acho que algumas coisas, por exemplo, vamos pegar a segurança pública. Vamos pegar a questão da segurança pública. Eu acho que quem melhor entende da segurança pública do município é o prefeito. Ele está lá todo dia. Então, acho que esse setor tinha que ser mais chegado ao município. Né? Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Agora, outras coisas que exigem, Renato, um grande investimento, é meio complicado você deixar só na mão do município. Então, eu acho que tudo tinha que ser pensado caso a caso. Eu acho que algumas coisas, eu acho que quanto mais, por exemplo, esses setores mais ligados à população, quanto mais descentralizado for, melhor. Porque ninguém, por exemplo, minha cidade, vamos pegar Catanduva aí, nossa cidade. Quem conhece melhor essa cidade são vocês. Vocês estão aí todo dia. Vocês sabem os problemas, você sabe de cada buraco. Você vai para o seu trabalho, você sabe de cada buraco que tem no caminho da tua casa para o teu trabalho. Então, essas decisões têm que ser tomadas aí. Mas há algumas coisas que demandam investimento estratégico, investimento de mais dinheiro. Então, você tem que deixar na mão do governo a construção de rodovias, etc. Então, cada caso é um caso. A gente não pode chegar e achar que existe uma solução única para tudo. A gente não pode. Agora, Renata, qual é o problema? Eu vou te dar um exemplo. Concessão de companhia aérea. Você chega para uma companhia e fala, eu vou fazer a concessão de aeroportos. O cara vai chegar para você, ele quer Congonhas, ele quer Santos Dumont, ele quer Galeão, porque dá lucro. Aí fala para ele, mas você vai ter que pegar a concessão de Catanduva também. Ele fala, mas quantos passageiros tem em Catanduva? É assim que a coisa funciona. Então, nessa hora, se o Estado não entrar e não botar uma ajuda ali, um prolaboro, um financial, a gente não chega em lugar nenhum. Essa é que é a verdade. Não tem como. Eu te falo que, olha, eu passei assim, eu saí daí tem 40 e poucos anos. Toda a minha vida foi na área de defesa, principalmente na área de tecnologia militar. E é uma área extremamente sensível, é uma área que demanda muito investimento, é uma área que você tem que ter pessoal altamente qualificado. E se o Estado não comparecer na área tecnológica militar, as coisas não andam. Essa é que é a verdade. Então, a gente tem que redimensionar, repensar o papel do Estado. Agora, eu vou te mandar o gráfico depois. O Estado não consegue investir quando 50% do orçamento dele vai para banco, numa dívida que não é auditada. Ô, Robson, falando de militar, você tocou no assunto, a gente está vendo um país dividido em apoio também aos militares. Alguns sempre defendendo
que é o meu caso, eu sempre defendi o militar, sonhei em ser militar lá quando adolescente, mas tem muita gente acusando os militares, principalmente de traidores, por conta do 8 de janeiro. Você, sendo militar, vendo o povo brasileiro virando as costas ou fazendo esse tipo de acusação, para quem está aqui defendendo as fronteiras, defendendo os interesses do Brasil, como você vê, como você se sente vendo isso? Eu acho que o papel do militar é esse, é defender o país. Eu acho que não tem que se meter em política. Eu acho que política é uma coisa, militar é outra. Você não ia gostar de ter um capitão no teu prédio aí dizendo para você que você vai usar ou não vai usar o elevador. Porque as coisas na vida militar, minha filha, é o seguinte, se eu disser para você que essa caneta aqui, tá, ela é vermelha na vida militar, você vai ter que aceitar que ela é vermelha. Então é muito engraçado as pessoas quererem um governo militar e por não aceitar o que está acontecendo. Quando houve o golpe militar de 64, começou a acontecer isso. O pessoal apoiou, achou bonito, até começar a chegar na classe média as prisões, né? Porque aí vai acontecer isso. Pegaram o cara do filho do cara lá com uma baganinha de maconha, prenderam ele. Aí você já começa a perder o apoio. Ah, não, porque os militares são truculentos. Não funciona, Renato. Não funciona. Esse foi o caso, né? Porque as pessoas nunca viveram, as pessoas vivem uma fantasia do que é a vida militar. Na vida militar você não tem muito espaço para debate, para ponderação, para nada. Alguém chega para você, a ordem é essa daqui. Você tem 2, 3 maneiras de cumprir ela. Sim, senhor, e sim, sim, senhor. Acabou. Não tem essa daí. Agora você vai querer... Todo mundo fala isso, mas na hora que você for governado, numa coisa que você não tem muito para onde correr, é complicado as coisas. Eu acho que o militar, o trabalho dele é defender o país e tem que ser ali mesmo. E, lógico, se você quer votar no militar, o pessoal vai para a reserva, você vai, vota nele ou deixa ele votar, mas não acho que, sinceramente, eu não acredito que dá certo o regime militar. Tem até uns projetos tentando impedir militares de ser candidatos, de virem à vida pública, né? Mas aí já seria um outro assunto. Tem que separar o joio do trigo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, não, tem que impedir o militar de ser... Não é assim. Porque aí você alija uma boa parte da sociedade. Porque você tem que lembrar que não é só o militar e as famílias dos militares. Então, é lógico, há o direito do militar de concorrer a um cargo público. Isso tem que existir. Porque até você dá aquela pluralidade que as assembleias precisam. Você dá, é importante ter lá um representante das Forças Armadas, que vai ter uma visão militar, é importante isso daí. Eu acho que faz parte da democracia. Agora, querer um país governado por militares a mão de ferro, não é assim que as coisas funcionam, cara. Não é assim que as coisas funcionam. O pessoal já está se mobilizando, né? 2025, praticamente um ano de eleição, de propaganda eleitoral, um preparo para as eleições de 2026. A gente está vendo isso nitidamente, né? Todo mundo já saindo, visitando o seu núcleo, né? Sua região. O que você acredita 2026? Vem Lula e Bolsonaro de novo, o Bolsonaro continua inelegível, o judiciário continua nessa interferência. O que você vê de previsão aí para 2026? Acho que não vai mudar nada, porque nós não estamos debatendo as questões centrais. Nós não estamos debatendo tudo que eu falei para você nessa palestra. A gente está debatendo emprego. Volta ao começo da entrevista, né? Exatamente. Eu acho que tanto faz o presidente. Tanto faz. Você tem que estar mais preocupado em quem é o presidente do Banco Central, quem é o presidente do IBAMA. Essas pessoas, esses nomes você tem que começar a pensar. O presidente, você coloca um presidente lá, o juro é 13,5%, coloca o outro, continua 13,5%, para que adiantou? Então é melhor você prestar atenção para ter eleição para o Banco Central, né? As questões principais, gente, não, as questões centrais de um país, fulcrais, aquilo que vai mudar a tua vida, aquilo que vai mudar quanto você vai pagar pelo pãozinho, se você vai ter um guarda a mais no teu bairro, se você vai ter um bom atendimento do SUS, essas questões não estão sendo vistas. Esse aqui é o fato, está um fla-flu aí, um fla-flu de um lado e de outro. Mas as questões centrais, o assalto aos cofres públicos que é feito por grandes corporações aí, isso a gente não está vendo, né? Os nossos minérios que a gente vende aí para fora a preço de banana, isso a gente não está vendo. Os empregos, bons empregos que estão indo embora, isso a gente não está vendo. Então, tanto faz que é o presidente. Muda nada. Robson, para terminar, acho que já até passou aqui do nosso tempo.
Brasil tem jeito? Tem, mas é a seguinte, não vai ser a minha geração que vai ver isso aí. Talvez a geração de você que é mais jovem, se vocês começarem a se preocupar com essas questões centrais, né, as questões importantes, efetivamente, porque Renato, eu tenho um amigo, ele fala uma coisa que é a grande verdade. A única liberdade que existe na vida é a liberdade econômica. Essa que é a verdade. Que é você ter a liberdade para comprar, fazer as coisas que você quer, sabe? Dar uma boa escola para o seu filho, educação para ele, saúde, etc. Essa é a liberdade que eu estava olhando outro dia, eu estava andando aqui, eu ando muito a pé por São Paulo. Gosto muito disso. Eu estava vendo, eu conto sempre a história, eu estava vendo uma senhora com uma criança, duas crianças num centro comercial aqui, bem pobre mesmo, daqui da zona oeste de São Paulo, e eu fico pensando no sacrifício dessa mãe para criar esses filhos, sabe? Vestir, dar comida, saúde, às vezes que ela precisou ir trabalhar que não tinha ninguém para tomar conta das crianças, o sacrifício que essa mãe fez para criar essas crianças aí. Então é isso, a gente tem que governar para essas pessoas, a gente tem que pensar em melhorar a vida dessas pessoas aí, né? E eu não estou vendo aí, sinceramente, projetos para isso. Eu vejo o projeto é essa xingação que você vê nas redes sociais, mas ninguém está planejando. Olha, a gente precisa focar em melhorar a vida das pessoas. Vamos fazer uma reforma na maneira como o dinheiro público está entrando. Vamos auditar essas dívidas aí para a gente carregar mais dinheiro para educação, para saúde, cuidar mais dessas crianças aí. Isso a gente não está vendo. A hora que a sociedade tiver essa consciência, espero que a sua geração tenha, porque a minha não teve. Eu espero que essa sua geração tenha essa consciência, a gente começa a melhorar as coisas. Eu tenho fé. O que eu posso fazer, eu atendi a sua entrevista exatamente por causa disso. A gente quer levar uma mensagem para as pessoas, né? Que elas precisam começar a ganhar consciência. Eu acho que a hora que isso acontecer, o país melhora, né? Se eu não acreditasse nisso, eu estava aqui, né? Essa é a intenção, né? Porque se todo mundo que pensa dessa forma, que quer melhorar, que quer ajudar de alguma forma, e não só vir aqui usar as redes para fazer crítica, porque fazer uma crítica e não levar uma alternativa de melhora é uma crítica perdida, né? Apontar o dedo e falar isso não está certo, eu acho que a maioria está vendo que não está dando certo, mas a gente precisa levar alternativas, conscientização, formação de ideias, formação de opinião, fazer o povo, a população de maneira geral, ser um ser pensante, começar a pensar por si, né? Ouvir os dois lados e falar, esse lado eu concordo, essa pessoa eu concordei com a ideia, tem um projeto, e a gente vê muito pouco isso, né? Infelizmente, a gente tem mais gente apontando o dedo do que apresentando soluções. Olha, eu vou te falar, eu vou te dar um conselho, você guarda ele para toda a tua vida. Você sabe qual é o único político que vai fazer transformação na tua vida? É aqueles que não têm vaidade. Porque o político sem vaidade, se ele tiver que ceder por uma ideia que ele sabe que vai melhorar a tua vida, ele vai ceder, ele não tem vaidade. Ele vê que aquilo, falou, tudo bem, a melhor ideia é essa daí, nós vamos correr atrás dela. O dia que você vê gente que não tem essa vaidade, que é capaz de abrir mão, falar, não, a ideia do fulano é a melhor, é essa que nós vamos implantar agora e a gente vai correr atrás disso, você chegar lá. Porque, Renato, eu vou te dar um conselho que eu dei para um candidato a prefeito uma vez aqui em São Paulo. Eu falei, meu amigo, você ainda vai longe nessa vida. Eu falei para um cara bem mais jovem que eu falei, mas você nunca esqueça de colocar compaixão no teu trabalho. Porque nenhum projeto político, nenhum projeto que não tenha compaixão, se o projeto não tiver compaixão, ele vai fracassar lá na frente. Então, a gente tem que ter amor pelas pessoas, a gente tem que ter compaixão pelas pessoas e pensar no futuro delas, pensar, olha, qual é a melhor decisão no momento, deixar a vaidade lá, falar qual é a melhor decisão no momento que a gente pode implantar agora, que vai melhorar a vida dessas pessoas no futuro. É isso que conta, melhorar a vida das pessoas. Se olhar para trás, no final da vida, você olhar e falar, olha, as pessoas estão vivendo um pouquinho melhor. Você vê esses caras que descobriram a vacina, o Sabin, etc., quanta benesse, quanta coisa boa ele trouxe para a humanidade. Quanta criança que hoje estaria numa cadeira de rodas se não fosse a vacina contra a poliomielite, né? Então, é isso que fica, é o legado que a gente deixa para as pessoas, as coisas boas que a gente vai deixando. Eu acho que a política existe para isso, né? Agora, se for a política para atender vaidade só para enriquecer, deixa de lado, né? Para marcar a vida das pessoas, né? A gente está aqui, pelo menos essa é a ideia, marcar a vida das pessoas de uma maneira positiva, trazendo sempre algo novo, algo bom, algo que a pessoa tenha conhecimento, consiga olhar de uma forma diferente.
Robson, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu fiquei encantada com a sua resposta, com a sua dedicação em falar comigo rápido, tanto por trás das câmeras, aqui gravando o programa. Quero agradecer ao seu irmão, né, ao Richard, que mesmo assim, a gente tendo divergências políticas aqui na cidade, a hora que eu falei para ele, gostaria de conversar com seu irmão, bater um papo com ele, gravar, imediatamente ele me atendeu, entrou em contato, apresentou a gente, e eu só tenho agradecimentos. E muito obrigado, deixa suas redes sociais para seguir, né? Sei que você é gigante aqui perto do nosso canal, mas deixa suas redes sociais, tenho certeza que bastante catanduvense vai ficar surpreso e saber que você é daqui. Não, é uma só, é canal Arte da Guerra, até no YouTube, tem Instagram, o Telegram, a gente tem um Telegram bem grandinho também aí. Mas sigam a gente aí, pessoal. Nós fazemos lives todas as noites, às 20 horas, horário de Brasília, né? Quase sempre nesse horário aí. E a gente fala da situação mundial. Eu evito politizar o canal. O Arte da Guerra é um canal muito pouco politizado. A gente foca efetivamente na situação do Brasil no mundo. Não tem aquela política mais paroquiana, aquela coisa mais miudinha, não. A gente foca nos projetos estratégicos do Brasil. A gente pensa no Brasil de amanhã. Então, se você quiser um país melhor, um Brasil olhando para o mundo e como o mundo olha o Brasil, o canal Arte da Guerra, ele tem boas propostas ali. A gente está de braços abertos aí para receber todo mundo. Obrigado mais uma vez, Robson, e até a próxima, se Deus quiser. E para vocês que nos acompanharam até aqui, siga o nosso canal, compartilhe, deixe seu comentário. A gente está aceitando dicas de pautas, convidados que vocês gostariam de ver aqui no Antenada com Renata Marques. E os apoiadores que gostarem aqui da entrevista, gostarem do nosso trabalho, está aqui o QR Code e a gente precisa muito da ajuda e do patrocínio de vocês. Muito obrigado e até quarta-feira que vem.